pessoas estarem reagindo a essa crise mundial que a gente está vivendo dessa forma. Quando a gente está diante de uma situação desconhecida e que nos ameaça de alguma forma, o nosso cérebro ele tem essa capacidade. Ele gera um estresse, ele gera uma ansiedade, uma preocupação para a gente se alertar aos riscos, até mesmo porque a gente não conhece o que está vindo. Então é um funcionamento muito natural do nosso organismo reagir dessa forma. Porém, tem casos de pessoas que são mais ansiosas, elas já têm um funcionamento mais ansioso e isso pode trazer mais risco ainda para a saúde. Porque nesse caso a gente não pode pensar somente na saúde física, a gente tem que pensar que também o ser humano pode aí gerar uma pandemia no sentido emocional, na saúde mental. Então, portanto, a gente precisa aí seguir sim as orientações que estão sendo passadas. Se for para ficar em casa, tem que ficar. Se for pessoas de risco, tem que se cuidar mais ainda, né? Todo mundo tem que se cuidar, mas essas pessoas do grupo de risco, muito mais. Porém, a gente também não pode esquecer de cuidar daqui, ó, da saúde mental, porque senão a gente vai passar pela crise da saúde física, dessa pandemia que está tendo, porém a gente vai deixar muitos rastros e consequências ruins na saúde emocional da população. Então eu vou dar algumas dicas aqui para todo mundo se alertar um pouco mais sobre isso, tá? Pessoas que tendem a ser mais ansiosas, mais deprimidas, de acreditar que o futuro não vai ser bom, isso tudo precisa sim ser conversado com alguém, precisa de apoio, entre em contato com um profissional, converse com pessoas de repente que você confia, desabafa, coloque esse medo para fora, mas não deixe que isso tome conta de vocês. Porque senão as pessoas entram num estado de pânico e isso pode potencializar a crise que a gente já está vivendo e que não é nada fraquinha, tá todo mundo acompanhando. Portanto, gente, mensagens de WhatsApp, rede social, os posts que vocês recebem, anda vendo, eu também recebo um monte. Vamos ser responsáveis emocionalmente. A gente não pode ficar transmitindo informações, repassando WhatsApps, mensagens de WhatsApp, sem saber a procedência, sem saber de onde essa informação vem. Então, primeiramente, procure saber se é verídico a informação, sigam canais oficiais da OMS, da Organização Mundial da Saúde, da Prefeitura de São Paulo, se vocês forem de São Paulo, ou da Prefeitura local da sua cidade. Então, tentem seguir canais oficiais. Pessoas que tendem a ser mais ansiosas, mais deprimidas, evitem ficar ligados na TV 24 horas. Não vai adiantar nada a gente ficar absorvendo tragédias, notícias ruins o dia todo. Quanto mais a gente se estressar, mais ficar nervoso, mais ficar ansioso, eu baixo a minha resistência, eu baixo a minha imunidade e aí com isso eu fico até mais vulnerável para pegar alguma coisa. Então eu preciso cuidar daqui também. Pânico nessa hora não vai ajudar. Então, pessoas que já têm essa tendência, se atualizem 2 vezes por dia, entra lá no site da OMS, entra num site oficial e se atualizem. Isso 1, 2 vezes por dia já basta, já é o suficiente. Não preciso ficar na frente da televisão o dia todo, ok? Outra coisa, a gente precisa ser presente na vida das pessoas porque o ser humano ele precisa de apoio, ele precisa de carinho, ele precisa de contato. Se no momento a gente não está podendo fazer esse contato físico, faça o contato afetivo, nem que seja pela rede social, pelo WhatsApp, liga, né, para aquele amigo que de repente está com uma suspeita, que está aí, ou até mesmo já foi diagnosticado com a doença, dê esse apoio. A gente precisa se apoiar nessa hora. Então não são só profissionais da saúde que podem ajudar, gente. A gente está passando por uma crise que tem que, de alguma forma, nos ensinar alguma coisa. Então eu acredito que nada na vida acontece por acaso. Disso tudo que a gente está vivendo, a gente tem que tirar um aprendizado. E qual é o aprendizado que você está tirando? É isso que a gente precisa pensar também. Se você for uma pessoa mais ansiosa, que tende a procurar ajuda de alguma forma para se acalmar, evitem o abuso do álcool, evitem medicações sem prescrição médica, porque tudo isso pode fazer com que baixe mais ainda a sua imunidade também. Então não gerem pânico, gente. Procurem se acalmar,
procurem conversar mais sobre isso. Se tiver angustiado, precisando conversar, procurem alguém para fazer isso. Não usem de estratégias aí por conta própria, porque uso de drogas, abuso de álcool, de medicamento, tranquilizantes, ansiolíticos, tudo isso sem prescrição médica só vai fazer piorar o seu estado emocional e podendo até abrir aí caminhos também para a questão física, ok? Então tomem cuidado com isso. Vamos proteger a nossa saúde mental nesse momento. A gente tem que se unir, tem que se ajudar, tem que transmitir informações, sim, porém com o pezinho no chão, sabendo de onde essa informação vem. Vamos ser responsáveis emocionalmente pela população, ok? Assim a gente passa por esse momento tão difícil, que vai deixar sim o aprendizado, que tem que deixar, porque o ser humano precisa aprender que a união, o respeito, o cuidado, o autocuidado que a gente precisa ter com a gente é o que faz a gente viver uma vida saudável, ok? Então vamos todos juntos nessas, porém sem criar pânico, tá bom, gente? Fiquem bem, até mais!